Meus irmãos, para fechar agora, é uma palestra que vai mexer um pouquinho com o coração de vocês. Nós falamos da família na maçonaria, falamos do líder que vem, que se torna, falamos dessa tecnologia, da inteligência, o que nós vamos fazer com ela, e passa também pela maçonaria. Mas e os nossos valores? Aquilo que nos move como maçons dentro da nossa ordem. A nossa essência e a essência da maçonaria, como é que vai ficar nisso tudo? A nossa espiritualidade, a nossa fé, o sagrado. E é exatamente isso. A maçonaria pode olhar para o amanhã. Nós vamos olhar, desde que a gente jamais esqueça quem a colocou em pé. Essa palestra foi proferida no Supremo Conselho do Rito Escocês e emocionou a todos. E aí nós fizemos o convite porque eu acho que fecha bem essa primeira parte para falar desse sentimento nosso como maçom. E vai falar exatamente dessa espiritualidade que a gente não pode perder. Tá bom? Através de aplausos do senhor, o seu filósofo Bruno de Oliveira. Tem uma história, um conto oriental, que fala de um monge que uma vez estava correndo de um leão que queria abocanhá-lo. Esse monge cai num despenhadeiro. Quando ele cai, ele fica pendurado em pendurado numa corda, pendurado num cipó. Quando ele olha embaixo, lá embaixo tem uma serpente pronta para poder dar o bote nele. E um pouco mais em cima, no cipó, havia um rato roendo o cipó. A situação do monge é que em cima estava o leão, embaixo estava a serpente, e um pouco mais acima estava o rato tentando derrubá-lo. Bom, como toda boa história oriental, o que menos importa é o final. O que realmente importa é a experiência súbita, densa, arrebatadora, porque aquele homem, naquela condição que ele está, ele olha e, de repente, ao alcance das suas mãos, ele enxerga um morango maduro, suculento, pronto para ser degustado. Aquele homem, então, estica a mão e come aquele morango e diz que o morango era o morango mais delicioso do mundo. Esses morangos, essa experiência é o que significa o sagrado. O sagrado está no morango, ou na linguagem do Rubem Alves, nos caquis maduros. Durante séculos, durante muito tempo, os teóricos, seres cerebrais, haviam se dedicado a transformar a beleza num discurso racional. A beleza não lhes bastava, queriam as certezas, queriam a verdade. Como todo bom conto oriental, o final dessa história não cabe, o final dessa história não é importante. O que é importante é que naquele momento, em meio àquela situação de vulnerabilidade, em meio àquela situação de perigo, aquele homem pôde viver uma experiência sagrada possível no momento presente. Qual que é o sagrado possível nas nossas vidas? O sagrado é a beleza por excelência. Antes de Rubem Alves, Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, já haviam afirmado que a beleza salvará o mundo. A beleza que, para Dostoiévski, não se restringia à questão estética material. Nesse sentido, nada mais belo do que o amor solidário e incondicional. O amor não é uma metáfora, é onde nós podemos transcender aquilo que de fato é sagrado. Pierre Hadot é um filósofo francês que foi professor de Michel Foucault, filósofo mais conhecido. E Pierre Hadot sempre pregou ao longo da sua vida que hoje em dia nós não temos filosofia, a gente não tem filósofo, tem professor de filosofia. O que ele está dizendo é que a filosofia na Grécia Antiga não era o detentor do conhecimento, mas era aquele que praticava aquilo que fazia.
Pierre Hadot, assim como Michel Foucault, denuncia uma filosofia que, ao longo do tempo, ficou restrita às universidades, ficou restrita a um linguajar que só é inteligível àqueles que são iniciados nesse linguajar da filosofia. E a filosofia perdeu a sua articulação com a vida. Para Pierre Hadot, o filósofo não é aquele que detém o conhecimento. O filósofo é aquele que vive aquilo que acredita. E é interessante porque como é que a gente pode, nessas visões, conciliar a fé e a razão? Será que elas podem caminhar juntas? Eu trago um pensamento do cientista brasileiro Marcelo Gleiser, que ele aponta que se a gente tirar das religiões a roupa do dogma, qual que é a essência? Qual que é a essência de todas as religiões se a gente tira o dogma? É um contato com espiritualidade, com uma espécie de emoção primordial do mundo, com a natureza. Sempre foram assim. Se a gente for estudar a história das religiões, as árvores eram sagradas, os montes eram sagrados, as pedras tinham significado, ou seja, existia uma relação de maravilhamento com o desconhecido. E é essa espiritualidade que deu origem à religião. Em outras palavras, se a gente tira o ritual, se a gente tira o dogma cristão, se a gente tira o dogma judaico, se a gente tira o dogma muçulmano, o que há de comum em todas as religiões é que falam com essa relação do ser humano, com essa espiritualidade, nessa ressonância do ser humano com o mundo. E com a ciência? Por que as pessoas fazem ciência? As pessoas fazem ciência para poder exatamente se aproximar da natureza, para poder exatamente entender e se aproximar do mundo. Ou seja, se a gente quiser entender a relação entre ciência e religião, a gente tem que procurar esses momentos que é essencialmente essa irracionalidade, esse maravilhamento que existe com o mundo, esse maravilhamento que existe no que diz respeito ao mistério da existência e ao mistério do existir. Os caminhos da fé e da razão são um só. Eles simbolizam a essência do ser humano. E a essência do ser humano é a busca por significado no mundo que é carregado, que é permeado de mistérios. É Viktor Frankl, médico, psiquiatra austríaco, judeu, sobrevivente de 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, incluindo Auschwitz, o mais famoso deles, que fala que a grande busca do ser humano não é uma busca por encontrar prazer ou evitar a dor, mas é uma busca por encontrar sentido, seja no prazer ou na dor. E a prova disso é que a gente pode viver situações muito prazerosas, mas destituídas de qualquer sentido, como também podemos viver situações muito dolorosas, mas permeadas de sentido. Uma pessoa que decide fazer uma tatuagem, né? Dói, né? E olha que maluquice, eu viro para o tatuador ou para a tatuadora e digo, provoque dor em mim, porque eu quero uma mensagem marcada no corpo. Uma mulher, quando decide ser mãe, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o parto natural dói um pouquinho, né? Na hora do parto, está a mulher lá descabelada e suada, porque está doendo e está doendo mesmo. Mas quando a criança nasce, geralmente é colocada no ombro da mãe, a mãe olha para a criança e o olhar comunica algo como, valeu a pena. Eu passaria por essa dor de novo para viver esse momento, e às vezes até passa mesmo. É o filósofo candango Oswaldo Giacoya Júnior quem afirma: o insuportável não é só a dor, mas a falta de sentido da dor, mais ainda, a dor da falta de sentido. A dor da falta de sentido é a dor de se viver na futilidade absurda, de não encontrar nada na existência que transmute de fato a existência num palco derradeiro de sentidos. A busca por significado no mundo cheio de mistérios é a essência do ser humano. Caetano Veloso, falando a respeito de Gil, ele disse certa vez: Gil tem cada vez menos segredos e cada vez mais mistérios, porque o mistério faz parte da humanidade do viver. E o que a gente poderia falar do segredo e do mistério? Bom, o segredo talvez envolve segregação, exclusão, pois o fato que esconde tem que ser oculto, uma verdade que não pode vir à tona, sob a ameaça de fazer ruir a ordem estabelecida, que ainda que seja doentia, é o conhecido em luta para permanecer e continuar.
Já o mistério, ao ser considerado, libera sua força no sistema, intensificando a vida, alimentando o coração. Mistério pode ser compreensão, mistério permanece mistério. E sempre vai permanecer um mistério, e assim fecunda o ser. Segredos escondem não só o que não pode ser revelado, mas precisamente o medo de ser descoberto. O mistério nos coloca diante do desconhecido sempre com humildade, sempre pisando na ponta dos pés, uma atenção que escuta, que observa, uma intenção que aprende, um estado de ser que não compara nem julga. Todos nós temos segredos ou não, faz parte da nossa vida, mas mistério é aquilo que somos, porque ser é um mistério. Dentro de cada um de nós aqui existem universos que residem dentro de nós, que são mistérios particulares e que nós carregamos conosco. Se a gente for pensar no processo de transmutação das religiões, eu ficaria aqui talvez alguns meses explicando para vocês como que cada religião surgiu. Como que muitas vezes a partir de uma dissidência de uma religião, de um desmembramento de outras, foram surgindo as religiões. Mas eu quero apenas trazer o Harold Koning, quem afirma ou quem classifica, quem conceitua a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. A religião é um sistema que organiza práticas e rituais, ou acrescentando, ou ousando acrescentar, inspirado no livro Enigma da Religião, do Rubem Alves, a religião também é uma forma de ver a vida. Por mais que a religião não mude os fatos do mundo, ela é capaz de mudar a visão que os indivíduos têm desses mesmos fatos, compreendem? Por mais que a religião não forneça um milagre esperado pelo outro, ela é capaz de nos dar uma linguagem para a gente viver e atravessar, mesmo diante da ausência do mesmo milagre. E por que o ser humano faz religião? Augusto Comte fala das 3 fases de desenvolvimento humano, e nessas eu não quero aprofundar, mas a mais primitiva de todas para ele seria a fase religiosa. E se é uma fase primitiva, o que a gente logo pensa é que, como uma consequência natural da evolução humana, ela desapareceria. Para Rubem, a religião é o suspiro da criatura oprimida. A pós-modernidade traz a reboque um fenômeno que é chamado de secularização, que não é a falência da instituição religiosa, como pregam alguns, é a realocação da dimensão religiosa. O que eu quero dizer com isso, gente? Até antes da pós-modernidade, a religião ela sempre exerceu um poder legitimador nas sociedades. Eu estou falando desde as sociedades mais tribais. A religião sempre exerceu o papel de dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o que é a verdade e o que é mentira. A secularização realoca a dimensão religiosa porque ela perde o seu poder de legitimação. Em outras palavras, hoje, para a gente distinguir o bem do mal, a religião é uma voz que a gente ouve, mas não é a única. Para a gente distinguir o certo do errado, a religião é uma voz que a gente ouve, mas não a única. Esse movimento de secularização surge na pós-modernidade, mas ainda hoje, muitos de nós ainda têm dificuldade de entender a forma como as pessoas lidam com a religião nos dias de hoje. A crítica à religião tem cometido o engano de considerar como explicação primitiva do mundo, e como explicação primitiva, logicamente, a gente imagina que, com o tempo, ela seria substituída pela ciência. Mas a intenção da religião, ela não é explicar o mundo. A religião, autenticamente, surge do protesto contra este mundo, que pode ser descrito e explicado pela ciência. E descrição científica, ao se manter rigorosamente dentro dos limites da realidade instaurada, sacraliza a ordem estabelecida das coisas, ou seja, a religião, ao contrário, é a voz de uma consciência que não pode encontrar descanso no mundo tal como ele é, e que tem como seu projeto utópico transcendê-lo. Em outras palavras, ou em resumo, enquanto a linguagem científica pretende descrever o mundo, a linguagem religiosa exprime como o ser humano vive em relação ao mundo.
E aí uma socióloga francesa chamada Danielle Hervieux-Leguet traz o conceito da bricolagem religiosa. O que é a bricolagem religiosa? É muito raro hoje, é muito raro aqueles indivíduos que têm uma religião e não se apropriam de elementos de outras religiões para formar a sua identidade religiosa. É comum. E aqui eu criarei uma caricatura, mas, por favor, sem nenhum juízo de valor, só para a nossa compreensão. É comum aquela senhora que é católica, apostólica, romana, devota dos seus santos, mas quando o pastor está pregando na TV, ela coloca um copo com água lá da TV para, quando ele orar, ela beber. E quando o negócio aperta, ela vai no terreiro de candomblé. Ou seja, ela cria uma identidade religiosa, se apropriando de elementos de várias religiões, que por mais que não façam sentido entre si, para ela são significativos. Eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer, no INCA. Uma vez fui atender uma paciente na assistência domiciliar, cheguei na sua casa, está ela na cama, de um lado da cama uma mesa com alguns cristais alinhados. De outro lado da cama, uma outra mesa com um altar e vários santos, várias imagens de santos. E no meio dos santos, 2 bonequinhos da Peppa Pig. Eu falei, agora lascou. Lá pelas tantas, eu fui tentar entender a bricolagem daquela mulher, até que ela me disse que acreditava muito na energia dos cristais. Por isso os cristais alinhados de um lado da cama, e ela mantinha assim. Mas ela, de origem católica, era devota de muitos santos, por isso os santos aos quais ela era devota, do outro lado da cama. A perguntinha que eu não queria calar: e as Peppa Pig? Ela me disse que a neta foi visitá-la, viu 2 santinhos bonitinhos e queria levar consigo. E ela disse, você pode até levar, mas tem que deixar alguma coisa no lugar. A netinha pegou 2 bonequinhos da Peppa Pig e colocou no lugar. A partir desse momento se tornou sagrado. Sagrado não pela Peppa Pig em si, mas sagrado do lugar onde veio, porque veio de uma relação sagrada. O sagrado não é posse da religião. O sagrado é aquilo para o qual nós atribuímos valor ao longo da nossa vida. O sagrado é aquilo para o qual, aquilo que nos leva a transcender diante dessa realidade. A temática da espiritualidade e pensar na espiritualidade tem nos levado a desenvolver muitas coisas, muitos conceitos a respeito do tema. Mas aqui algo importante, né? No Robert Solomon fala que sempre lidou mal com o tema da espiritualidade, mas ele percebeu que é porque exatamente ele associava a espiritualidade não só com a religião, mas com aquilo que há de pior na religião. A religião é apenas uma das formas de manifestação da espiritualidade de um indivíduo. Mas a espiritualidade está nas demandas de sentido da vida. Em outras palavras, um indivíduo não necessariamente tem que seguir uma religião para manter e alimentar a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade está nas coisas que trazem sentido à nossa vida. E nos tempos que me restam eu quero dar alguns exemplos para vocês. Tive uma paciente no INCA e que me fez refletir nessa frase: o que é mais forte que o amor? Paciente câncer de mama, mastectomizada, metástase cerebral, um prognóstico complicadíssimo. E uma vez conversando com ela no atendimento, ela me disse que tinha um grande sonho antes de morrer. Ela queria se casar. Falei, mas você tem namorado, né? Porque meu nome não é Tinder, né? E ela me disse, não, eu sou noiva, mas é impossível me casar. Por que é impossível se casar? Olha, a minha família, eu e meu noivo, somos lá do Maranhão. A gente se mudou para o Rio só para fazer tratamento no INCA. A gente está morando de favor numa casa em São Pedro da Aldeia, que é uma cidade distante da capital. A gente não tem dinheiro, a gente não tem família aqui, os nossos amigos são vocês do hospital, é impossível me casar. E eu falei, o que você sonha de um casamento? E ela me respondeu, eu queria romantismo e eu queria alegria. Aí eu costumo dizer que eu tenho um negócio muito poderoso, que é isso daqui, ó. Não é o aparelho, é um negócio que tem aqui dentro chamado contatos. O negócio não é saber, é ter o telefone de quem sabe. E comecei a ligar para poder fazer contatos para, de fato, viver esse sonho com essa mulher. Uma semana depois, a gente realizou o casamento dela no INCA. O bolo da noiva, a noiva sendo maquiada para o grande dia, casou com um vestido verde, que é o símbolo da esperança. Isso daqui é o corredor de internação do hospital, por onde ela entrou no dia.
Se vocês conseguem enxergar ali à direita, ali tem uma harpa. O casamento dela teve harpa, teve cantora lírica. Momento, as fotos também, fotos profissionais. Momento da troca das alianças. Momento da bênção. E depois do romantismo, o que ela pediu? Alegria. A gente contratou um buffet, a nutrição liberou salgadinho para todo mundo e a gente fez uma festa dentro do hospital. Os dois dançando a valsa e, por último, mas não menos importante, o buquê. Victor Frankl, já citado aqui, diz: quando nós não podemos mudar uma situação, enfrentamos o enorme desafio de mudar a nós mesmos. A situação que Victor Frankl não podia mudar era ser prisioneiro num campo de concentração em plena Segunda Guerra Mundial. Não estava no poder dele bater no portão de Auschwitz e falar: abre aí que eu quero sair. Talvez a situação que a Selma enfrentava, que não poderia ser mudada, é ter uma doença ameaçadora da vida. Victor Frankl não questiona que esses problemas e essas circunstâncias nos afetam, mas a pergunta que ele faz é: como que a gente pode seguir em frente, apesar das condições que afetam a nossa vida? Isso daqui é um morango que ela pôde saborear. A despeito das circunstâncias que a envolviam, é o sagrado do presente que ela pôde vivenciar. Luc Ferry, filósofo francês, que traz o conceito da espiritualidade laica, onde a possibilidade de significar a vida passa passa exatamente pela filosofia, ou seja, uma descoberta que se passa exatamente pelos caminhos da filosofia, das reflexões próprias e da descoberta de sentidos diante da vida, e que não necessariamente precisa estar atrelado a uma confissão religiosa. Ou seja, diante da secularização, quando a religião perde o seu poder de legitimação nas sociedades, a pergunta que Luc Ferry traz é: o que esperar se não há mais respostas prontas, dadas pelas estruturas institucionais religiosas que sempre monopolizaram as verdades absolutas? Por isso, ao longo de suas obras, Ferry trabalha a ideia de uma espiritualidade centrada no ser humano e na sua liberdade. Ele apregoa a transcendência do amor. Não, o que há de sagrado no mundo, o que há de divino no mundo, para Luc Ferry, não é a figura especificamente de um Deus ou outro, mas como nós vivemos essa relação transcendendo pelo amor. Em outras palavras, a nossa relação com Deus pode ser sagrada, porque através dela nós transcendemos no amor, mas essa mesma transcendência a gente vive no cotidiano, nas nossas relações interpessoais, no contato com a natureza, com a música, com a arte, com as coisas na vida que nos trazem sentido. Talvez a gente não está percebendo que a relação, se a gente está falando inclusive da questão da juventude, que a relação da nova geração com a dimensão religiosa, ela mudou. Ela não é a mesma relação que a gente exercia, que a relação do jovem hoje com a espiritualidade, ela mudou. Porque não necessariamente para alimentar a espiritualidade, um jovem frequenta uma religião, mas desenvolve a sua espiritualidade através de outras nuances. Talvez tudo que eu estou falando aqui, a Emily Dickinson explica com um poema. Ela diz: alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso minhas asas. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, o pregador admirável, e o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, eu o encontro o tempo todo no quintal. Alguns guardam o domingo indo à igreja e está tudo bem, é a experiência do outro. Mas enquanto isso, outros têm esse encontro com esse mesmo sagrado no quintal de sua casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Notem que uma experiência não é excludente da outra. As duas são experiências possíveis e atribuidoras de sentido. A transcendência, então, não é um conceito necessariamente religioso, gente.
Quando a gente fala de transcender, nós geralmente pensamos no imaterial, no invisível, no depois daqui. Não, a transcendência está entorpecida por situações existenciais particulares, segundo o professor Imar Mourão Vasconcelos. É Jean-Yves Leloup que conta um diálogo de um passante com 2 talhadores de pedra que trabalhavam na construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris. O forasteiro lhes pergunta o que eles estão fazendo e um deles responde sem se importar: eu estou quebrando pedra. O outro diz com entusiasmo: eu estou construindo uma grande catedral. O trabalho era repetitivo e pesado para os dois, mas enquanto um quebrava pedra, o outro transcendia naquilo que fazia. Essa é a diferença. Uma mesma atividade que pode ser realizada por 2 pessoas de formas completamente distintas. Cadê o Celso, o Alfeu? Enquanto um só organiza as cadeiras do salão, outros veem isso como uma missão para receber os irmãos. Todas essas tarefas, tudo aquilo que a gente realiza, muito mais do que atos, são atos sagrados, porque envolvem exatamente essa doação ao outro. Uma vez uma filha de uma paciente pediu para eu atender a sua mãe, numa cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, um hospital que eu trabalho, e eu fui atender a mãe, e a queixa da filha é: a minha mãe está perdendo a sua espiritualidade. Eu falei: mas o que leva você a pensar que sua mãe está perdendo a espiritualidade? Ela falou: olha, minha mãe sempre foi muito católica, não faltava uma missa, e desde que internou aqui, ela assiste as missas pela TV, mas de um tempo para cá eu estou colocando o canal da missa, ela pede para tirar, ela não quer mais, perdeu o interesse na missa. Conclusão da filha: minha mãe está perdendo a espiritualidade. Fui conversar com aquela mulher, tratando de sequelas pós-Covid, 10 meses internada, sendo 2 desses na terapia intensiva, e agora finalmente no hospital de transição, transicionando para ir para casa. Lá pelas tantas, no meio do atendimento, eu perguntei a ela: dona fulana, conta para mim, quando a senhora está no seu dia a dia, fazendo as coisinhas no seu dia a dia, no seu cotidiano, quais são aqueles momentos que você vive que são sagrados para você? Em outras palavras, eu estou perguntando: o que é sagrado para você? Ela deu um sorriso e começou a me contar uma história. Falou: eu e minha família, a gente mora, todos nós moramos em São Gonçalo, que é uma cidade próxima em Niterói. A gente mora no mesmo quintal, sabe? Cada um tem sua casinha, meus filhos, minhas filhas, eu, mas um quintal em comum. Quando dá a hora da novela à noite, minhas filhas e minhas noras vão todas assistir novela e os netos vêm todos para minha casa para usar minha TV para jogar videogame. Nessa hora, eu sempre vou para a cozinha para fazer pipoca e brigadeiro para eles. E eles sempre falam a mesma coisa: vovó, o brigadeiro da senhora é o melhor do mundo. Esse momento para mim é sagrado. Essa mulher não perde a espiritualidade. Essa mulher, nesse momento de existência, ela está realocando a dimensão do sagrado, que num determinado momento estava numa pertença religiosa, mas que agora está na pipoca e o brigadeiro, que, perdoem-me dizer, mas não são mais a pipoca e o brigadeiro. A pipoca e o brigadeiro são apenas a transubstancialização daquilo que lhe é sagrado, que é a presença dos netos. E depois de 10 meses longe de casa, gente, ela só queria viver o sagrado dela. Sentada no sofá, olhando para a TV, mesmo sem entender nada do que está acontecendo, mas provando o melhor brigadeiro do mundo. Eu lembro uma vez, eu estava na praia de Saquarema, litoral do Rio, como bonete que sou, sentado de moletom lendo um livro. E me chamou a atenção um casal de crianças que brincava na beira do mar de construir castelos de areia. Fiquei maravilhado com os dois, um olho no livro, outro olho neles, porque demorou mais de 1 hora construindo um castelo com pontes, com torres, e eu lá olhando aqueles pequenos mestres de obras, arquitetos, engenheiros. De repente veio uma onda e derrubou tudo. Eu fiquei esperando a reação. Qual a reação quando os nossos castelos de areia desabam? Pelo menos a minha, choro e colo de mãe. Mas, para minha surpresa, o garotinho que estava agachado olhou para a garotinha, deu um sorriso. A garotinha estendeu as mãos. Os dois deram as mãos e saíram pela praia, pulando, brincando e cantarolando, como se nada tivesse acontecido. Foi hora de fechar meu livro.
e abri meu computador para registrar uma lição que aqueles 2 pequenos anônimos me deram naquele dia. Tudo que a gente constrói nessa vida é castelo de areia que um dia as ondas vão vir e derrubar. E só é capaz de sorrir no final quem tem alguém do lado para dar as mãos. Porque quando ao longo da nossa vida a gente investe nisso aqui que vocês estão vivendo, a gente é capaz de sorrir mesmo diante dos nossos castelos abados pelo chão, simplesmente porque a gente tem alguém do lado para dar as mãos. E a filósofa judia Hannah Arendt, quem diz que nós fomos feitos para recomeçar, e de mãos dadas a gente sempre vai poder recomeçar. O gospel chegou até onde chegou. Eu tenho certeza que é porque cada um de vocês tem alguém do lado para dar as mãos. Eu fui convidado para estar aqui pelo Celso, que é meu amigo, uma pessoa que tem um texto da Bíblia, de Hebreus, que depois que descreve a galeria da fé, homens e mulheres de fé, no final diz assim: pessoas dos quais o mundo não é digno. Celso é um desses. É um cara especial que o mundo não é digno. Mas sabe o que mais me impressionou quando eu cheguei aqui? Foi quando a gente chegar e eu encontrar aqui o Alfeu, o Paulinho, o Toninho, que eu já estou chamando de apelido. Mas cada um, e poder, na verdade, perceber que Celso é o reflexo daquilo que existe aqui. De um grupo que se dá as mãos para poder caminhar. E se a gente está falando de espiritualidade, gente, a espiritualidade que faz um movimento vertical e não consegue reconhecer essa horizontalidade da existência, ela é uma espiritualidade infértil, que não percebe a potência que há nas nossas relações e nas nossas interações. Se a vida se restringisse apenas às questões orgânicas, se viver não fosse mais do que um mero existir, talvez a gente pudesse até ver a vida como uma obrigação a se cumprir. Mas há sentido na vida, como já dizia o poeta, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Em outras palavras, é preciso que a vida se transubstancie em significado. Acolher as surpresas, descortinar os sentidos, fazem a vida ser composta como uma sinfonia, repleta de pausas, acentos, idas e vindas, que dão sentido no final, ao se tocar o último acorde. Eu trabalho na unidade de cuidados paliativos do INCA. É a unidade para pacientes com câncer avançado do Instituto. A maioria deles vivendo o final de vida. Por isso lá a gente tem um calendário onde a gente sempre faz festas. Então tem um calendário anual e todas aquelas datas especiais no ano que todo mundo comemora, a gente costuma fazer festa. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, rebaixamento do Corinthians, essas datas assim que... Escapou. Escapou, gente, foi mal. Vamos focar. Essas datas assim que o Brasil inteiro comemora, a gente costuma fazer festa, entendeu? Para comemorar. A gente fez também. A gente fez uma festa junina uma vez. E eu lembro que eu estou lá cantando, amo cantar, estou cantando karaokê com os pacientes, né? Naquele contexto que a afinação é o que menos importava. E de repente desceu uma fisioterapeuta louca da cabeça e falou: agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei: eu vou dançar forró com ninguém? Aí todo mundo começou a gritar: dança, dança. E eu muito certo que eu não ia dançar por uma simples razão: eu não sei dançar. Quando eu era criança, né, me falaram que era pecado dançar, eu acreditei e não aprendi. O máximo que eu movimento hoje é isso daqui, não sei dançar. E tem uma filosofia que eu carrego comigo a minha vida inteira: quando eu posso evitar um mico, eu evito. Então, para me livrar daquela situação com a fisioterapeuta puxando meu braço de um lado, eu estiquei a mão, agarrei a mão, o primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela. Era um paciente que topou dançar com ela. Só que ele não dançou, ele deu um show.
Show de deixar dançarinos frustrados como eu babando. E quando ele terminou, estavam todas as pacientes em pé aplaudindo. E ele caiu no choro. Eu falei, seu fulano, o que está acontecendo? E ele só chorava. E eu levei ele até a minha sala. Falei, o senhor quer conversar? E ele me disse assim, sabe, Bruno, eu não tenho religião. E para ser sincero para você, ao longo da minha vida eu nunca dei muita moral para Deus, não. Eu nunca fui de falar muito com Ele. Mas hoje, quando eu acordei aqui, eu decidi falar com Ele. E eu rezei. E com o meu jeito eu falei com Ele assim. Falei muita coisa com Ele sobre a minha vida. Até que em determinado momento eu falei assim, Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu, eu estou sentindo. E eu sei que a morte está se aproximando. Já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o Senhor. Minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava no hospital onde eu acordei hoje, que eu ia achar um forrozinho para eu dançar. Eu comecei a ouvir aquela história daquele homem. E como que o Deus ao qual ele orou, o ouviu, o atendeu. Até que ele soltou uma pergunta que a minha teologia não me preparou para responder. Ô Bruno, eu não sei se você me ouviu direito, eu não tenho religião. Para que Deus que eu orei? Tem mais de um? Eu não sei. E me desprendendo de tudo aquilo que eu aprendi na teologia, eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele de o Deus do forró. Simplesmente como Deus que é capaz de enviar um forrozinho para o hospital, só como uma prova para dizer para você, eu te ouvi, eu me importo com você. E ele falou, eu quero rezar de novo. Eu nunca vou conseguir reproduzir a oração dele naquele dia. Mas com seu jeito simples e sotaque nordestino, ele disse, Deus do forró. Se o senhor fez isso para dizer que gosta de mim, eu quero dizer, nesse momento da minha vida, que eu entendi. E eu quero dizer que eu também gosto do senhor um tantão. E ele orou, ele rezou. E ele morreu no dia seguinte. Esse dia foi o dia que o divino, seja com qualquer nomenclatura que vocês possam, dependendo da crença de cada um aqui, pode nomear, mostrou que muitas vezes para se revelar nas nossas vidas, se revela através do outro, de um Deus não nomeado, não catalogado, de um Deus muitas vezes invisibilizado, mas que está presente nas coisas simples da vida, como uma dança, como um abraço, como uma acolhida, como uma palavra. Eu queria encerrar, porque meu tempo acabou, mas estou lendo um autor brasileiro, que eu estou apaixonado nele, que é o Graciliano Ramos. Alagoano, gênio, tá? Alagoano Graciliano Ramos, um gênio da literatura brasileira. Ele tem um texto chamado Alexandre e Outros Heróis, que ele conta a história de Alexandre, que era um vaqueiro de poucas posses, que sempre se reunia na varanda de sua casa para contar os seus causos. Quem não é do interior aí não sabe, causo é aquelas histórias que misturam ficção com realidade, de forma que você não sabe quando é a história da verdade ou a história da carochinha, sabe? Aquela história que parece meio absurda. São os causos do Alexandre. E Alexandre era casado com Cesária, que não era só sua esposa, era sua cúmplice nos seus causos mais absurdos, porque sempre que alguém duvidava de Alexandre, estava Cesária do lado para dizer, é verdade o que ele disse, né? Uma mentirosa confirmando o outro. Alexandre tinha um olho esquerdo torto. E uma vez ele virou lá sentado com os vizinhos na varanda de sua casa e falou, eu já contei para vocês o que aconteceu com o meu olho? Todo mundo na expectativa para ouvir mais uma dessas histórias mirabolantes de Alexandre que parece mentira. E ele falou, olha, uma vez meu pai falou comigo, Alexandre, nossa égua fugiu, vai no meio do mato capturar nossa égua.
Ele foi, procurou e não encontrou a égua, mas encontrou um lago e alguns animais bebendo água. Imaginou, vai dar sede, a danada da égua vai vir beber água. Então ele se escondeu num arbusto que ficava ao lado desse lago, para quando a égua viesse, ele dar o bote. Alexandre se escondeu e dormiu. Apagou. Acordou com um breu envolvendo, já era noite quando ele acordou. Só que ele acordou justamente com o barulho de um animal bebendo água. Imaginou, agora essa égua não me escapa. Pulou do arbusto. Começou uma batalha épica com o animal, digna dos Vingadores da Marvel. Em determinado momento da batalha, o animal veio e bateu com a pata do lado esquerdo da face de Alexandre. Alexandre raspou o rosto num graveto, mas conseguiu levantar e dominou o animal. No outro dia, já cedo, já claro, chegou em casa montado o animal, colocou o animal no curral e quando ele entra em casa, o seu pai fala: Alexandre, o que aconteceu? Alexandre não percebeu, mas o animal que ele havia lutado a noite inteira não era uma égua, era uma onça pintada. Mas ele não percebeu outra coisa também. No lugar naquela batalha, no meio daquela batalha, ele havia perdido seu olho esquerdo. E no lugar do olho esquerdo havia só um buraco ensanguentado. Alexandre e seu pai voltaram pelo mesmo caminho que eles vieram procurando o olho. Pasmem, encontrou o olho fincado num graveto na beira da estrada. Ele arranca o olho do graveto, limpa na barra da calça e enfia o olho no buraco ensanguentado. Começa a ir para casa, mas ele começou a enxergar uns troços estranhos. Alexandre não percebeu, mas havia colocado o olho pelo avesso. E ao colocar o olho pelo avesso, ele começou a enxergar aquilo que estava dentro dele. Eu vou deixar ele mesmo falar com vocês. Foi mais ou menos assim. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje eu me arrepio. Vocês querem saber o que aconteceu? Eu vi a cabeça por dentro. Eu vi os miolos. E nos miolos muito branco, as figuras de pessoas que eu pensava naquele momento. Sim, senhores. Eu vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, tudo humildinho, do tamanho de caroço de milho. É verdade. Baixando a vista, eu percebi o coração, as tripas, o bofe, e nem sei mais, estaria eu malucano? Depois, pensando na razão daquele milagre, é que eu percebi o que estava acontecendo. O olho havia sido colocado pelo avesso. Vocês compreendem? Colocado pelo avesso. E é por isso que apanhava o pensamento, o bofe e o resto. Eu meti o dedo no buraco do olho e virei, e tudo se tornou direito. Sim, senhores. Aqueles troços do interior se sumiram. Mas o mundo do lado de fora nunca mais foi o mesmo. Fui depois olhando no espelho que eu percebi que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Valia não. Para que bulir no que está quieto? Mas acredita em vós me seis. Esse olho atravessado é melhor que o outro. O olho que viu o interior é hoje o melhor que o vaqueiro tem, porque enxergar-se é uma dádiva que transforma nós mesmos e tudo aquilo que está ao nosso redor. Tem tanta mudança que a gente quer realizar do lado de fora, na sociedade, nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias práticas, e a gente não percebe que o primeiro e mais importante passo, é claro que metaforicamente, a gente vira esse olho para dentro. Porque é só nos enxergando de maneira melhor que tudo aquilo que está do lado de fora vai fazer sentido e ganhar um novo significado para a gente. Eu espero que esses dias de Gospel 2025, de Gospel 25, seja um olhar para dentro de vocês. Primeiro como maçonaria, de olhar para dentro da organização, da instituição, para poder olhar para fora e enxergar de maneira melhor. Mas também olhar para dentro nas nossas próprias vidas, nossas próprias mazelas, nossas próprias demandas. E assim, a vida, os outros, tudo que está do lado de fora, ganhará um novo significado. Obrigado, gente. Público